Paz do Senhor, igreja. Amém. Podeis todos tomar seus lugares, à vontade. Amém, pastor. Vou falar com vocês essa noite de um texto que eu acho um dos mais difíceis de interpretar na Bíblia, né? Mas eu estava estudando ele. Essa semana eu dei umas 2 passadas por ele, apesar que eu tive uma semana trabalhosa, né? Mas eu estive vendo e gostaria de falar um pouco com ele. E eu espero que Deus possa nos fazer compreender, né? Vou tentar o máximo trazer para vocês assim de uma forma que vocês possam entender, mas realmente é um texto muito difícil. Se encontra em Hebreus 6 e eu quero ler com vocês a partir do verso 4 até o 20, mas eu não vou me demorar, vai ser um pouco breve, tá bom? Capítulo 6, do verso 4 até o 20. Está na tela, né? Nós vamos ler. Diz assim a palavra: como é que as pessoas que abandonaram a fé podem se arrepender de novo? Ela já estava na luz de Deus, já havia experimentado o dom do céu e recebido a sua parte do Espírito Santo, já havia conhecido por excelência que a palavra de Deus é boa e tinha experimentados os poderes do mundo que há de vir, mas depois abandonaram a fé. É impossível levar essas pessoas a se arrepender de novo, pois estão crucificando outra vez o Filho de Deus e zombando publicamente dele. Deus abençoa a terra que recebe a chuva, a qual muitas vezes cai sobre ela e produz plantas úteis para aqueles que trabalham nela, mas a terra que produz mato e espinho não serve para nada. Ela corre perigo de ser amaldiçoada por Deus e acaba sendo queimada. Porém, ainda que falamos dessa maneira, meus queridos irmãos, estamos certos de que vocês têm as melhores bênçãos que vêm da salvação. Deus não é injusto, Ele não esquece o trabalho que vocês fizerem, nem o amor que lhe mostraram na ajuda que deram, ainda estão dando os seus irmãos na fé. O nosso profundo desejo é que cada um de vocês continue com entusiasmo até o fim, que de fato receba o que espera, e não queremos que se torne preguiçosos, mas que seja como os que crê e tem paciência, para que assim receba o que Deus prometeu. Deus fez promessa a Abraão e jurou cumpri-la. E como não havia ninguém maior do que ele mesmo, Deus jurou por o seu próprio nome. Ele disse a Abraão: eu prometo que abençoarei você ricamente e lhe darei muitos descendentes. Abraão teve paciência e por isso recebeu o que Deus havia prometido. E quando alguém jura e usa o nome de uma pessoa que é maior do que ele, o juramento acaba com qualquer discussão. E Deus quis deixar bem claro aos que recebem o que ele havia prometido, e que jamais mudaria sua decisão.
Por isso, junto com a promessa, fez o juramento. Portanto, há duas coisas que não podem ser mudadas a respeito delas. Deus não pode mentir. Assim, nós que encontramos a segurança nele, nos sentimos muito encorajados e nos mantém firmes na esperança que nos foi dada, e essa esperança mantém segura, firme a nossa vida, assim como uma âncora mantém seguro o barco, e ela passa pela cortina do templo do céu e entra no lugar santíssimo celestial. E foi lá que, para o nosso bem, Jesus entrou antes de nós, e ele se tornou para sempre o grande sacerdote da ordem de Melquisedeque. Amém, igreja? Pai, obrigado, Senhor, por estarmos aqui nessa noite, por essa palavra que lemos aqui, por tudo que já foi dito aqui hoje, Pai amado, que já foi ministrado, que foi louvado. Nós te damos graça, Pai amado, por fazer parte dessa família. Te damos graça porque hoje nós temos o melhor de tudo, que é o corpo e o sangue simbolicamente representado aqui do teu Filho amado Jesus. E todos aqueles que irão participar, Pai, eu creio que o Senhor já preparou no coração de cada um algo especial para receber, Pai. Por isso, nos abençoa com essa palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Então, irmãos, quando a gente se depara com essa palavra, versículo 4, Mateus. Como que as pessoas que abandonaram a fé podem se arrepender de novo? Elas já estavam na luz de Deus e já haviam experimentado o dom do céu e recebido a parte do Espírito Santo. E nós vemos isso quase sempre, hoje. Sempre. Por quê? As pessoas vêm para a igreja, as pessoas recebem o batismo em nome de Jesus Cristo, recebem o dom do Espírito Santo, porém, eles não se firmam na palavra de Deus. Até houve aqui ontem nós falamos sobre isso. E quando vem a primeira dificuldade que vem na vida dessa pessoa, ou até mesmo coisas boas que vêm, que eles consideram melhor do que a palavra de Deus, eles estão sempre prontos a deixar o Evangelho de Cristo para seguir outros tipos de doutrinas, de pensamentos, né? Porque a gente vemos que as pessoas realmente não vivem pelo Evangelho de Cristo, mas vivem pela sua própria consciência. Então não é que, por exemplo, que alguém que realmente foi encontrado, alguém que Deus o separou para ele, que essas pessoas deixam a fé, né? Abandonam a fé. Não, as pessoas que abandonam a fé, as pessoas que abandonam a palavra de Deus, que realmente eles nunca se encontraram na palavra de Deus, eles estavam simplesmente por passagem e eles receberam. Não sei se vocês já viram isso, mas tem muitas pessoas que recebem, tem muitas pessoas que são pastores, mas qualquer tempestade que vem, qualquer dificuldade que vem, eles abandonam o barco e deixam a tripulação aí a reveria. Por quê? Porque nunca se firmaram na palavra de Deus. Porque o homem que está firmado na palavra de Deus, o homem que recebe o dom do Espírito Santo, pode vir o que for, você não vai jamais abandonar a palavra de Deus. Porque não foi você que escolheu. Eu sempre digo isso, não foi eu que escolhi a Deus, foi Deus que me escolheu. Amém. Foi Deus que me aceitou. Glória a Deus. Foi Deus que teve misericórdia da minha vida, da vida de cada um que está aqui, que nós estávamos perdidos, e Deus nos aceitou e nos levou a ter esse encontro com Cristo Jesus, porque em Romanos vai dizer que todos nós estávamos destituídos da glória de Deus.
Então existe, onde nós falamos sobre escolha, Deus escolheu todo ser humano, mas todos se separaram da glória de Deus, e todos nós precisamos de Cristo Jesus. Então aqui o texto vai fazer aqui, ó, em Romanos, acho que é, só um pouquinho mesmo, Matheus, por favor, vai para o 6. Aí está dizendo, depois que abandonaram a fé, é impossível levar essas pessoas ao arrependimento, pois estão crucificando outra vez o Filho de Deus, zombando publicamente dele. Aí vai fazer aqui o quê? Olha que o autor desse livro vai fazer, ele diz assim, Deus abençoa a terra que recebe a chuva, a qual muitas vezes cai sobre ela e produz plantas úteis, para que ele trabalhe nela. Mas a terra que produz mato e espinho não serve para nada. Ela corre perigo de ser amaldiçoada por Deus e acaba sendo queimada. Então, existe essa daí, por exemplo, quando Deus nos escolhe para ser o quê? Para ser útil, para ser uma terra útil, para ser um coração fértil. E nós precisamos trabalhar nisso. O texto inteiro vai mostrar isso, que nós precisamos trabalhar isso dia a dia. Não que a nossa salvação tenha a ver com um mérito nosso, mas quando você recebe a salvação, você compreende, você sente prazer em poder fazer a obra de Deus, porque você já recebeu de Deus a salvação. Então o texto vai dizer, ó, Deus abençoa a terra que recebe a chuva. E a terra que recebe a chuva é as pessoas que recebem a palavra de Deus, e ela se certifica disso, e ela se firma com o Senhor a cada dia. Mas aqueles que não produzem, aqueles que não querem saber de nada, aqueles que estão sempre ocupados com outras coisas, a palavra de Deus vai dizer que é como espinhos, que devem ser cortados e queimados. É isso que o texto está falando. Não é que as pessoas que perderam, que perdem a salvação, que nem está escrito aí, que abandonaram, essas pessoas nunca estiveram realmente firmadas na palavra de Deus. Aí o verso 9 vai dizer o quê? Porém, ainda que falando desta maneira, meus queridos irmãos, estamos certos de que vocês têm as melhores bênçãos que vêm da salvação. Olha aí que coisa maravilhosa. Então, peraí. Então, se vocês estão firmados na palavra de Deus, se vocês forem escolhidos por Deus, então vocês têm as melhores bênçãos, porque vocês têm a Cristo Jesus como o perfector, como aquele que vai na frente, gradeando por você. Aonde você vai entrar, Cristo já traçou o caminho para que você trilhe por ele e que você chegue ao Pai. Amém. Glória a Deus. Então nós vemos aí, esse algo maravilhoso. E aí o 10 vai dizer, Deus não é injusto, Ele não esquece o trabalho que vocês fizeram, e nem o amor que lhe mostraram na ajuda que deram, ainda estão dando aos seus irmãos na fé. Espera aí. Então Deus não é injusto, meu irmão. Deus não é injusto para não ver aquilo que vocês fazem. A pastora estava falando aqui nesse tempo, que lá na igreja, na filha dela, que as pessoas amam, e que nós devemos se comportar dessa maneira. Nós devemos amar as pessoas, e se possível nós ver alguém que está passando necessidade, alguém que está passando fome, né? Que nós devemos socorrer essas pessoas, principalmente os santos na fé, aqueles irmãos na fé. Seria muito desagradável ter alguém passando necessidade aqui no nosso meio e nós tivéssemos uma cara de pau e dizer Deus te abençoe. Não, nós temos que pegar e chegar e falar quem pode dar tanto, quem pode dar tanto, fazer uma lista e chegar e comprar uma cesta básica para essa pessoa, pagar aluguel, fazer qualquer coisa, porque a palavra de Deus vai dizer que Ele não é injusto para esquecer daqueles que praticam tal coisa. Aí, em
Tem um texto que vai me lembrar muito bem isso daí, que é Gálatas 6:9. Olha o que diz: nós não se cansemos de fazer o bem, pois se não desanimarmos, chegará o tempo certo que faremos o quê? A colheita. Peraí, mas a colheita em quê? Não é essa colheita aqui terrena, que muita gente pensa em fazer alguma coisa pelas pessoas, mas pensando que vai colher algo aqui terreno. Não, a colheita nossa é espiritual. Amém. A nossa colheita é espiritual. Porque Deus, preste bem atenção, Deus é tão misericordioso. Foi louvado aqui hoje pela pastora, que Deus é tão bom, tão misericordioso, que Deus esquece do teu pecado, do meu pecado. Ele diz que Ele pega tudo e lança sobre o mar, nas profundezas do mar. Mas Deus não esquece de simplesmente um copo de água fria que você pega e dá para um necessitado. Deus diz que Ele vai te dar galardão por isso. Amém. Olha que coisa maravilhosa. Então Deus esquece das nossas tragédias, da miséria que somos, mas Ele não esquece jamais de um bem que você faz ao teu próximo. Por isso, irmãos, nós devemos andar com esse coração, com essa mentalidade, pensando sempre em ajudar, em fazer o bem. A pastora, ela pode não pregar uma palavra aqui que as pessoas digam glória a Deus, mas a pastora tem um coração do tamanho desse salão, ou maior, cabe 10 salões dentro, porque todas as pessoas que chegam perto dela, ela quer ajudar, às vezes até inocentemente, porque chega algum safado aqui na porta e ela quer ajudar, mas é um dom dela. Ela tem esse dom de querer ajudar, de querer servir. Isso é maravilhoso. Deus se agrada disso. Deus se agrada dessas pessoas. Amém. Coração bom, coração apaixonado pela necessidade das pessoas. Isso nós devemos ter também. Então pense bem, Deus, Ele esquece de tudo que nós fazemos, de toda desgraça que há nas nossas vidas, mas Ele não esquece de um bem sequer que nós fazemos ao nosso próximo. Amém. Glória a Deus. É maravilhoso isso daí. Vou voltar para Hebreus, né? Glória a Deus. Hebreus 6. Vamos para o 11, Mateus. O nosso profundo desejo é que cada um de vocês continue o entusiasmo até o fim, para que de fato receba o que espera. E não queremos que se torne preguiçosos, mas que seja como os que crê e tem paciência, para que assim receba o que Deus prometeu. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Então, quando você compreende isso, que fazer a obra de Deus, ela te leva mais perto de Deus. Quando você pensa no teu próximo, fazer a obra, vou repetir mais uma vez, fazer a obra de Deus não é que nem, por exemplo, os adventistas acham que porque eles guardam o sábado que eles são salvos, porque eles guardam alguma coisa que eles são salvos. Mas você é salvo porque você entendeu que você é salvo pela graça, não é porque você fez alguma coisa. Então, quando você se sente salvo pela graça de Cristo, pelo sangue de Jesus Cristo, aí você tem o dom de querer fazer as coisas para ajudar aqueles que são santos e aqueles que também não são. Então você tem um prazer nisso, porque você vai receber a tua parte, você vai receber de Deus a tua parte. Aí o 13 é tremendo, porque ele diz assim: Deus fez promessa a Abraão e jurou cumpri-la, e como não havia ninguém maior do que ele mesmo, Deus jurou pelo seu próprio nome. Olha só, eu sou da época que meu pai,
quando ia acertar um negócio com alguém, ele pegava na mão do cara assim, está firmado, está firmado. É minha palavra contra a sua palavra. Então, era palavra de homem. Eu me lembro que alguns fazendeiros, às vezes, pegavam um fio de barba e colocavam assim no papel, e falavam assim, coloca uma sua aqui, ó, vamos enrolar isso aqui, está firmado, palavra de homem. Porque homem que tem barba na cara se respeita. Então, nossa palavra está firmada. Então Deus, por que Deus jurou por si próprio? Porque Deus entendia que naquela época as pessoas faziam esse tipo de juramento. As pessoas juravam. Então Deus, para falar a linguagem deles, Deus fez esse tipo de juramento. E jurou por si próprio, porque não tinha outro maior. Aí quando você vai no 14 ele disse, Abraão, eu prometo que abençoarei você ricamente e lhe darei muito descendente. E Abraão teve paciência, por isso recebeu o que Deus havia prometido. Amém. Olha só. Agora vamos para a vida de Abraão. Abraão, aos 75 anos, Deus teve um encontro com Abraão. Não foi Abraão que teve um encontro com Deus. Deus teve um encontro com Abraão. Porque nem eu nem você se encontra com Deus. Quando nós temos esse encontro é porque Deus nos chamou. Amém. Né? Porque Deus permitiu que nós chegarmos até Ele. Então Deus teve esse encontro com Abraão. E Deus promete a Abraão que Ele ia fazer de Abraão uma grande nação. Passa algum tempo, né? Abraão chega aos seus 85 anos. E Sara era estéril, e Sara, sentindo que ela não poderia dar a luz, né? Ela quer dar uma mãozinha para Deus. O que é que ela faz? Ela diz, ó, Abraão, coabita aí com minha secretária aí, ó, porque se gerar um filho aí, ele será meu filho também. E Abraão, eu não sei se eu sempre digo que todo homem é meio perigoso nesse assunto, né? Nem lembrou da promessa de Deus. Ele foi lá e aconteceu. Nasceu quem? Ismael. Mas a promessa de Deus, aquilo que Deus disse que Ele não mente, e as promessas deles têm que ser cumpridas, iriam se cumprir depois de 25 anos na vida de Abraão. E aí agora Deus chega, trata o anjo do Senhor diante de Abraão e fala assim, Abraão, você vai ser pai, Sara, você vai ser mãe. E eles riram do Senhor. Por quê? Porque Abraão já aos seus 100 anos e Sara aos seus 90 anos, mulher já com o ciclo menstrual dela encerrado, como que ia ser mãe? Mas para Deus nada é impossível, né? E aí, acontece o quê? Sara fica grávida. E quando Sara fica grávida, o Ismael já tinha 14 anos. 14 anos, exatamente. E quando Sara gera o Isaac, depois de 3 anos, naquela época tinha festa, que era desmamar a criança. E Abraão era um homem muito rico. Então houve ali uma grande festa. E Sara pega o Ismael zombando do Isaac. E Sara chega para Abraão e diz para ela, manda ela vazar. Manda ela vazar, ela e o menino. E depois disso, quando Abraão já tinha 113 para 114 anos, novamente o Senhor fala com Abraão e diz, Abraão, eu quero que você pegue o teu único filho que você ama e leve no monte que eu te mostrarei, porque lá você vai sacrificá-lo para mim. E naquele momento, eu não sei como Abraão lidou com isso, né? Porque é duro você receber. O pastor tem um filho, eu também tenho um.
E se alguém chega para mim e fala assim, olha, pega o Cauê e leva ele sem ele saber, e chega lá, você degola ele e oferece em sacrifício. Ou pastor, ou alguém falando para o pastor fazer isso com Mateus. E Abraão, ele, da cortina ali da noite, né, secretamente, ele pega ali o seu jumento, pega 2 servos, pega um feixe de lenha, coloca nas costas do Isaac, ele pega o seu cutelo, pega o fogo e vai ao monte a qual ele ia crucificar o seu filho. Certamente ele não falou para Sara, né? Porque se fala para a pastora Inês que vai crucificar o Mateus, ela crucifica primeiro o pastor Rosinho, né? Certamente ela crucificaria primeiro o pastor Rosinho. Então Sara não ficou sabendo. E quando chegou um certo momento que avistaram o lugar que ia ser crucificado, né? Ele disse para aquele servo, fica aqui, porque iremos eu e o garoto, mas nós voltaremos. Ele não disse, eu voltarei, ele disse, nós voltaremos. Amém. Amém. E com Isaac, com aquele feixe de lenha nas costas, ele falou assim, pai, olha, a lenha está aqui, o cutelo está aí, e o fogo está aí. Peraí, e cadê o cordeiro que vai ser sacrificado? Abraão disse, Deus proverá. Amém. Deus proverá. Mas imagine vocês, Abraão, ele não tinha nenhuma intenção de não realmente tirar a vida de Isaac, porque Abraão acreditava que Deus ia ressuscitar Isaac. Amém. Abraão tinha certeza absoluta daquilo que ele ia fazer. Nenhum momento na vida dele passou na ideia de querer voltar atrás. Não, ele ia determinado fazer aquilo que Deus tinha determinado. Por isso que ele é o pai da fé. Ele estava determinado. Então, quando raiou aquele lugar que ele ia ser degolado, raiou novamente o anjo do Senhor, disse: Abraão, Abraão. Gênesis 22, 16, 17 e 18. Olha o que diz: porque você fez isso e não me negou o seu filho, seu único filho, eu juro pelo meu próprio nome, diz o Senhor, que te abençoarei você ricamente e farei com que os seus descendentes sejam tão numerosos como as estrelas do céu ou os grãos da areia da praia do mar, e eles vencerão os inimigos, porque por meio dos seus descendentes eu abençoarei todas as nações do mundo, pois você fez o que eu mandei. Amém, glória a Deus. Aleluia. Volta para o texto, Mateus. É por isso que a palavra de Deus vai dizer que nós que somos descendentes de Abraão, devemos ter a fé que Abraão teve. Porque quando nós falamos, olha, nós amamos a palavra de Deus, mas porque Deus nos amou primeiro. Nós amamos estar aqui, é porque realmente é um prazer enorme poder estar aqui. Eu amo estar na presença de Deus, eu amo querer fazer as coisas de Deus, porque eu já fui abençoado, eu já recebi a minha salvação em Cristo Jesus, Ele já me amou. Então nada que eu faça tem peso na minha vida, é um prazer, é agradável servir a Deus em todas as áreas da minha vida. Abraão, eu prometo que te abençoarei você ricamente e lhe darei muito. É o texto já, Hebreus? É Hebreus, né? Hebreu, né? E Abraão teve paciência, por isso recebeu o que Deus havia prometido. E quando alguém jura e usa o nome de uma pessoa que é maior do que ele, o juramento acaba com qualquer discussão.
Mas Deus quis deixar bem claro aos que iam receber, que Ele havia prometido e que jamais mudaria sua decisão. Por isso, junto com a promessa, fez o quê? Um juramento. Meu irmão, Deus jurou que nos iria nos abençoar. Deus jurou que nos iria nos salvar através de Cristo Jesus. Então Deus não vai mudar a promessa a respeito da minha vida e da tua vida. Aquilo que você recebeu, você tem que crer que você já é salvo em Cristo Jesus, que nada pode mudar essa decisão que Deus fez já. Porque Ele, além da promessa, Ele jurou pelo seu próprio nome. Amém. Glória a Deus. Então nós somos um povo abençoado. É que nós muitas vezes não entendemos. Passa dúvida na nossa cabeça, passa dúvida no nosso agir. Não, nós somos abençoados, nós somos um povo realmente herdeiro do céu. Não é herdeiro desse salão, não é dos céus. Amém. Amém. Portanto, há duas coisas que não podem ser mudadas a respeito dela. Deus não pode mentir, e assim nós que encontramos segurança nele, nos sentimos muito encorajados a nos manter firmes na esperança que nos foi dada. Amém. Glória a Deus. Deus falou de amor, falou de fé e falou de esperança. E lá em 1 Coríntios, é 1 ou 2? 1 Coríntios 13, Paulo fala mesmo as palavras: fé, esperança e amor. E o maior é o amor. Então Deus usa essas mesmas coisas aí nesse texto. Aí no 19, Mateus, para nós estamos chegando ao fim, essa esperança mantém segura e firme a nossa vida assim. Não, peraí, Mateus, volta 18 um pouquinho. Portanto, há duas coisas, encontramos segurança nele e sentimos muito encorajados em manter a firme esperança que nos foi dada. Quando eu pego esse texto, pastor, eu vejo assim, que muita gente se sente desencorajado porque nós temos sempre alguém que nos persegue, alguém que nos odeia, porque esse alguém já perdeu a salvação, não tem mais jeito, que é o diabo. Mas quando você está desencorajado, quando você está fraco, quando você comete algum tipo de erro, muitas vezes você corre para lugares errados, para pessoas erradas. A palavra de Deus está dizendo que você tem que correr para quem? Para Cristo Jesus. Porque Ele é o nosso refúgio. É aquele que vai nos acolher nas horas mais difíceis das nossas vidas. Então nós devemos se chegar a Cristo Jesus, seja qual a dificuldade da vida. Nós devemos se chegar a Cristo Jesus. Aleluia. Aí fala assim no 19: e essa esperança mantém segura, firme a nossa vida, assim como uma âncora mantém seguro o barco. Ela passa pela cortina do templo do céu e entra no lugar santíssimo celestial. Olha só, o que é que uma âncora faz num navio? Quando o navio chega para atracar, joga aquela âncora e ela vai até o fundo do mar e ela se atraca lá, né, nas pedras, seja lá o que for, e o navio fica o quê? Inabalável, né? Pode vir o que for. E esse texto vai dizer que a nossa âncora, ela é Cristo Jesus. Mas não é embaixo, mas nossa âncora está em cima, está nos céus. Aleluia. Ele penetrou o véu, ele rasgou o véu, e ele entrou primeiro, para que nós possamos ter esse acesso livre, de poder entrar na presença de Deus hoje, intermédio de Cristo Jesus, que lavou e purificou os nossos pecados, e nos tornou branco como a neve. Quando você crê em Cristo Jesus, você tem uma vida transformada, você tem uma vida livre, você não é mais a mesma pessoa, você agora é
Cristo vivendo em você. Amém. Deus não olha mais para você, Deus olha para Cristo na sua vida. E foi lá que, para o nosso bem, Jesus entrou antes de nós, e ele se tornou para sempre o grande sacerdote da ordem de Melquisedeque. Então nós temos um sumo sacerdote que está à direita de Deus, Todo-Poderoso. Então, aqueles que estão em Cristo, a palavra de Deus diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém. Então, se estamos aqui hoje, é porque Cristo Jesus, ele já entrou nos céus, ele já rasgou o véu que nos separava de Deus, ele já fez uma aliança, está aqui hoje, ó, pão e vinho que representa o corpo e o sangue de Jesus, e ele disse que nós vamos fazer isso até que ele venha. Amém. E eu estou esperando por ele em nome de Jesus, a cada dia. A minha esperança é Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos vocês que estão aqui, que vocês recebam essa noite o corpo e o sangue de Jesus, esperando pela volta dele. É que eu almejo de todo o meu coração. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.